Tá, bom dia, meus amigos, caros alunos e alunas. Mais um encontro com a sociologia. Como eu falei para vocês, a gente vai ver primeiro, esse primeiro momento, de quarentena, a uma revisão daquilo tudo que a gente vimos, em sala de aula. Na nossa próxima aula, a gente vai ter assunto novo. Nessa unidade 1, a gente vai ver um pouco sobre a questão da origem da política, o Estado de democracia, e o Estado e as suas tecnologias de avanço, ou seja, a nossa globalização. Dentro desse contexto, nesse capítulo 1, a gente vai ver um pouco sobre a política, a origem e o seu significado ao longo do processo, para a gente entender um pouco sobre esse desenvolvimento, desse termo, dessa palavra política. Então, como vimos, lá e discutimos em sala de aula, a palavra política tem origem no tempo em que os gregos estavam organizando as cidades e estados que eles chamavam de polis. Ao longo desse processo, desse desenvolvimento da Grécia, a partir daí o termo política começou a se desenvolver, ou seja, teve sentido derivado que foi indicado por alguns procedimentos relativos à polis, e a partir daí dando sentido àquela extensão territorial. Esse significado de cidade e estado, enquanto sociedade, comunidade, coletividade e outras definições que referem à vida urbana dessa sociedade daquela época. Então, a política ela começou a se expandir, teve influência pelo filósofo e biólogo Aristóteles, como ele mesmo citou que a filosofia como política significa uma função e divisão também do Estado, e teve também uma vasta derivação de forma que o governo tenha como ponto comum esse desenvolvimento. E Aristóteles também afirma que a política significa uma arte, ou seja, uma ciência do governo. Mas, na época da modernidade, o termo política perdeu seu significado, dando assim origem e foi substituindo pouco a pouco ao tempo. E essa expressão política começou a ter sentido como uma ciência do Estado, ou seja, uma doutrina do Estado, uma ciência política, uma filosofia política. Entretanto, sabemos que o que é política, Então a gente vai ver um pouco sobre o que significa esse termo política. Então o termo política assumiu diversos significados, como falei para vocês anteriormente. Fala-se em política econômica, governamental, política educacional, política de município, política interna ou política empresarial. A partir daí, a palavra política também veio do dicionário verbete, que a política apresenta variações de acepções de significado. A ciência política e o estudo do poder do Estado, A partir daí, no momento que ao tempo foi modificando a expressão política, ela teve outro significado, o termo ciência política, que foi cunhado em 1880 por Herbert Adams, e a partir daí esse autor ele falou um pouco sobre o desenvolvimento desse termo, que é a ciência política, que é o estudo da política, ou seja, é o estudo de sistema político, de organização dos processos políticos, que envolve uma certa estrutura de mudança, e esse processo político vai também dar sentido ao governo, ou seja, uma equivalência da organização humana que vai assegurar os direitos civis. Ao longo desse processo político, da ciência política que vimos, o estudo desse poder, também teve algumas variações do termo, a arte ou ciência de governar, orientação, método político, derivação por extensão de sentido, série de medidas para obtenção de um fim, arte de guiar ou influenciar o modo do governo se organizar, um conjunto de opiniões ou simpatia de uma pessoa com relação à arte ou ciência política, uma doutrina ou ação política, cerimonial, uma cortesia, uma urbanidade, uma derivação de sentido
figurado, né, sobre habilidades que vai estar relacionado, né, à obtenção de resultados desejados, né? A partir daí, o tipo de poder, né, está classificado em poder econômico, poder ideológico e poder político, né? Estado. O Estado, como vimos, né, também na sala de aula e discutimos, o termo Estado parece ter origem também nas antigas cidades e estados, onde se desenvolveram, né, na antiguidade. A partir daí, né, atualmente podemos conceituar o Estado como um conjunto de instituições que vai estar formando essas organizações políticas administrativas para que a sociedade possa estar realmente apta a desenvolver, né, as suas habilidades dentro de certos territórios determinados. A partir daí, o Estado também ele é formador pelo governo, né? E tem algumas entidades que dão sentido ao Estado, como Força Policial, Forças Armadas, Escola Pública, prisões, né? Hospitais públicos, que está relacionado a todos aqueles que fazem parte dessa instituição chamada Estado. Estado, nação e governo, né? Nação, um conjunto de pessoas que se identifica pela própria língua, costume e tradições, né? E por uma certa história em comum. Governo, podemos dizer que é uma cúpula, a parte dominante do Estado, ou seja, né, o Estado como governo pode se tratar de termos relacionados. A diferença é o seguinte, que o governo, mesmo sendo decisivo e o que é comandado, é somente uma parte do Estado. E esta parte mais ampla, né? E vimos também que a questão que outros setores, além de compreender todos esses níveis do governo, como federal, estadual e municipal, está relacionado às suas atividades, estão ligadas a esse governo. E o Estado, portanto, a nação como um governo, porém o Estado é diferente de um governo. O Estado é uma instituição permanente, já o governo é um elemento transitório. Por que transitório do Estado? Podemos citar essa frase bem embaixo. Muda o governo e o Estado continua. Quer dizer que o governo são pessoas transitórias, porque são pessoas que aquelas que nós vamos eleger, tem uma certa passagem do tempo, né, para exercer, né, ali e administrar o governo, porém ele é passageiro. Já o Estado não, ele é fixo, é um território físico determinante. A função do Estado. A função do Estado é garantir realmente todas as questões das leis, regras e normas que está estabelecida pelo governo. Então, podemos dividir essa função do Estado em garantir a soberania, manter a ordem e promover o bem-estar social. Garantir a soberania, né? São direitos que cada um de nós temos no Estado, de manter seu próprio governo, elaborar suas próprias leis e, a partir daí, administrar esses negócios públicos. Já manter a ordem, né, é diferente das demais instituições, por ser o único que se encontra investindo de poder coercitivo, proibindo uma série de atos e obrigando os cidadãos a agir de uma forma ou outra de maneira adequada, ou seja, as leis, normas e regras que temos que seguir. Promover o bem-estar social quer dizer que dispõe de meios suficientes para atender às nossas necessidades humanas dentro desse conjunto, ou seja, física, moral, espiritual, psicológica e cultural. Estado e democracia, né? Quando falamos disso, a gente vai logo no sentido, né, do nosso próprio país, né? Mas sabemos que nosso país, como é um Estado democrático, mas mesmo assim a gente tem obrigações de seguir certas normas, leis, diferente dos Estados Unidos, que é um Estado democrático, mas os cidadãos não têm obrigação a votar, né? Então aí a gente percebe a diferença de democracia, né? Para nosso país, né, a democracia é a origem e o significado e o conceito. A palavra democracia é formada, né, por dois termos, demos e catria, como vocês estão vendo bem aí, né? O demo deu um sentido primitivo, né? E já a catria já dá um sentido de governo, ou seja, de poder ou de autoridade. A palavra significa, então, junção delas significa governo do povo ou governo de todos os cidadãos.
Dentro da democracia, a gente percebe um regime, né? Todo poder, todo país, toda nação, todo estado, né, tem o seu regime político. E o regime do governo, aonde o poder é tomada de decisão, né, política, está como cidadão, que significa povo. Numa frase famosa da democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo, a democracia está exercida, né, dentro desse padrão. Ou seja, a democracia é um governo do povo, pelo povo, para o povo, de acordo com Abraham Lincoln. Tipo de democracia. Esse tipo de democracia temos duas, a direta e a indireta. Né? A democracia direta, ela significa uma democracia pura. A partir do momento que o povo expressa sua vontade por voto direto e assume seu papel particular nas decisões do Estado, do país, né? E a democracia representativa significa uma democracia indireta, é quando a expressão, ou seja, a vontade através da eleição, que a gente vai votar e eleger um representante, né, que vai estar guiando e administrando, né, todas as coisas que estão relacionadas ao país. Temos também a democracia através do voto. Aqui é bem parecido do momento bem histórico, né, que vimos lá na Primeira República, né? O voto, né, também chamado como sufrágio, esse voto é um ato na qual as pessoas manifestam sua vontade na sua própria democracia e usando isso como um instrumento que vai subsidiar uma organização da sociedade política e democrática direta. A partir daí, a palavra censitário, né, que foi um direito universal no início, exigia que seus titulares atendessem certas exigências, tais como pagamento de imposto direto, né, proprietários de propriedades fundiárias e, a partir daí, sofrer, né, certas rendas. Né? No Brasil, o voto é obrigatório, como eu falei para vocês anteriormente, diferente dos Estados Unidos. Vivemos uma democracia no país, hoje o Brasil, mas uma democracia que a gente somos obrigados a certas coisas, pelo menos no voto a gente é obrigado. Então, cidadãos entre 18 até 70 anos, né, é obrigado a votar. Opcional para 16, 17 e acima de 70 anos. Então, percebemos esse nível aí, né, de eleitoral. O Estado e a sua própria avanço tecnológico, ou seja, a nossa própria globalização, que todo tempo o Brasil está nisso, né? Esse desenvolvimento, infelizmente, né? Percebemos alguns avanços, mas também percebemos alguns, né, atraso no país, infelizmente, principalmente hoje, vivendo num queijo, né, cortado a 4 pedaços, né? O Brasil, acho que é parecido com isso, né? Hoje em dia, né? Educação, saúde, economia e política, né? Infelizmente. Os Estados nacionais são produtos históricos e essa configuração é natural. Então, essa organização política vai cada vez mais estar superando através de outras formas de organização que deve estar entendida desse processo histórico, né? E a partir daí leva também a esse desenvolvimento, mas também leva também aos conflitos, pouco a pouco, né? De algumas tendências, né, do próprio realmente estar relacionadas a esses estados, né? Então, isso aí foi uma parcela que a gente vimos em sala de aula. Eu estou tentando contemplar todos vocês sobre esse resumo, sobre essa questão da política, o Estado, democracia, voto. E a partir daí vocês começam a dar mais uma lida, né, vocês em casa, e aumentando um pouco mais o conhecimento de vocês, tá? Afinal desse slide tem uma sabatina, né, que vocês vão desenvolver, né, e a partir daí me dá a devolutiva dela na próxima aula de Sociologia, que é na próxima sexta-feira, com assunto novo. Muito obrigado.